Bom dia, amados. Bom dia à igreja que foi eleita e predestinada em amor. Bom dia a todos quantos foram alcançados pela graça do nosso grande Deus. Meu nome é Cláudio Alberto. Estou aqui mais uma vez para crescer na graça e neste conhecimento que é a palavra do Senhor. Não vamos nos importar, com essas várias doutrinas. Vamos limitar-nos ao que está escrito. O tema que eu trago hoje é sobre a lei e a graça. A lei veio do Monte Sinai, por intermédio de Moisés, e a graça, por intermédio do nosso amado Jesus Cristo. Quando ele começou seu ministério, ele começou a pregar este reino, que já veio, está dentro de nós. Enfim, vamos entender quando começou e como terminou a lei de Moisés, por que ela foi retirada, por que ela foi abolida, e estabelecer outra, o outro mandamento, que é a graça de Deus. Porque toda a igreja lá hoje, ela está na graça de Deus, está reinando com Cristo, foi transportada para o reino do Filho do seu amor, mas grande parte da igreja ainda não sabe, ainda vive ainda com aquele antigo marido. Paulo fala na analogia do casamento, devemos pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou. Então, antes da cruz, a igreja pertencia a um marido, que era o Cristo em carne. Mas ele morreu e ficamos desobrigados para pertencer a outro marido, a saber, o que ressuscitou. Então, aquele marido representava a lei de Moisés. Ele veio cumprir a lei de Moisés, cumprir toda a justiça. Depois, ele morreu, ressuscitou novamente, que é o mesmo Jesus Cristo, está hoje dentro da igreja. Ele é a cabeça de todo principado, todo poder e todo domínio. Então devemos pertencer a este, segundo as Coríntios 5,16. Não devemos observar Cristo nos dias de sua carne. Também o apóstolo Paulo falando aí a Timóteo, na carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 8, versículo 2, ele manda Timóteo observar Jesus Cristo, este ressuscitado, segundo o seu ministério. Então, vamos para o que é importante, para a palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia, o texto que vai dar base à nossa conversa de hoje. Está na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6. O apóstolo Paulo fala: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em quem? Em superiores promessas. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitado, ele é o ministro dessa nova aliança, E essa nova aliança, ela é superior à anterior e com base em superiores promessas. Ou seja, a igreja hoje ela está superior àquela do Cristo carne. Porque a igreja do Cristo carne estava limitada somente ali. Jesus Cristo era o noivo e os apóstolos era a igreja. Era uma simbologia. Você vê que quando os fariseus indagaram Jesus a respeito do jejum, aos judeus começaram a questionar ele e dizer: olha, nossos discípulos jejuam, os discípulos de João Batista jejuam, e os teus comem e bebem. Aí Jesus respondeu para ele: podem porventura os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com ele? Porque jejum, na sua íntegra, no seu contexto bíblico, se você for entrar na Bíblia e querer estudar acerca do jejum, você vai entender que jejum era um ritual, que muitas das vezes, quando era praticado, era para épocas de guerras, épocas de tristeza, também representava luto, quando morria alguém, quando aquele povo ia fazer guerra com outro povo, eles jejuavam para afligir seu corpo, Era uma obra
da carne, né? Não tinha nada a ver com o teu espírito. Não tinha nada a ver com o espírito. Então, amados, a partir desse começo a gente vamos entender a íntegra, né? O que foi a lei de Moisés, que era um mandamento de justiça, foi um mandamento de Deus, que o apóstolo Paulo fala que a lei de Moisés foi introduzida e ela nos serviu, né? Serviu para a igreja de Aio, né? Que Aio, no nosso português bem claro, é como se fosse uma babá. Ela nos conduziu até Cristo. Ou seja, é um ajudador, um guardador, um curador. Ela nos serviu para nos conduzir até Cristo. Cristo chegou, não precisamos mais da babá, ou seja, do aio. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 8 e no versículo 6 de Hebreus, as promessas são superiores. As bases dessas promessas são superiores. Por exemplo, naquela época, Jesus Cristo, que era o noivo, e a igreja, que era simbolicamente representada pelos apóstolos, era bem limitada. Jesus Cristo ele estava habitando com eles, ou seja, estava andando com eles, junto deles. Já hoje não. Como as promessas são superiores e são espirituais, não é mais por ver e por sentir ou por tocar, é por espírito, né? A partir da ressurreição de Cristo e a partir daquele advento que aconteceu lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 6, houve a vinda para ficar para sempre conosco o Espírito Santo. Então toda a igreja foi batizada em Cristo. Na cruz, Cristo batizou toda a igreja. A partir do momento quando a gente nos convertemos, né, vamos confessando Jesus como nosso Salvador, é neste momento aí que o Espírito Santo nos sela. Né? É uma garantia da propriedade. Né? Quem é a propriedade? É o Espírito. Né? Porque o Espírito de Deus com o nosso Espírito se tornou um só. Por isso que é promessas superiores. A pergunta que eu posso até fazer, mas Cláudio, esse Espírito sai? Não pode sair. Uma vez em Cristo para sempre. Por quê? Porque as promessas são superiores. Temos que entender, né, um dos princípios básicos, que o Espírito vem para a igreja. Ah, mas Cláudio, meu colega passou 5, 6 anos na igreja e se desviou. Ele tinha ou não tinha o Espírito? Há uma questão, né, para a gente conversar sobre isso. Quando eu digo que uma vez salvo, salvo para sempre, porque quem nos garante essa salvação não sou eu. Não é eu que tenho que conseguir a minha salvação. Mas o Espírito que veio habitar em mim é o penhor, é a garantia. O Espírito habita na igreja. Agora, se a pessoa desviou, né, né, eu não gosto muito desse termo, mas vamos lá que por algum motivo particular, ou briga né, com alguma parte da sua denominação, você não quis mais, tudo bem, isso é um direito seu. Mas, segundo a palavra, né, segundo lá em Hebreus, aí no capítulo 6:6, é impossível renovar esta pessoa novamente. Ou seja, é impossível Cristo morrer para ela novamente. O que pode acontecer é o seguinte, é ela, né, sofrer as condenações da carne. Porque a carne, ela milícia, né? Ela luta contra o Espírito, para que nós não fazemos o que queremos. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu tenho vida, né? Vou reinar em vida. E se eu sou guiado pela carne, provavelmente eu vou sofrer essas condenações. Mas o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 10, que este mesmo será salvo. Né? Aí também em Hebreus 6:6 também, este mesmo será salvo, como todavia pelo fogo. Ele poderia ser salvo, obedecendo a palavra, enfim. Mas se a pessoa se desviou, ele também será salvo.
repito, o Espírito Santo ele é concedido à igreja. Temos que entender deste princípio. Se você se considera, né, a igreja de Deus, então ele está dentro de você e não sai, né? Porque Deus ele não é homem para mentir, né? Nem para se arrepender. O que ele fez para sempre, porque ele deu o Espírito à igreja, né? Se você se considera participante do corpo de Cristo, você tem o Espírito. Agora, como estamos em carne, podemos passar por essas adversidades, né? E deixar se levar e a carne prevalecer e você, né? Enfim, mas este mesmo será salvo, como todavia pelo fogo. Então, o propósito dessa conversa de hoje é a gente identificarmos que a lei de Moisés, que foi uma lei justa, embora ninguém conseguia cumprir, porque são 613 mandamentos, você falhar em um, pago de todos, era uma injustiça, embora de Deus foi revogada. Mateus 5,17. A questão é, hoje, se faça uma pergunta para você mesmo. Em que ministério, né, em que mandamento, em que aliança eu estou servindo a Deus? Eu estou na lei, eu estou na graça? Né? Se faça essa pergunta e nesta conversa você vai entender em que mandamento, né, em que aliança você está fundada e, né, cultuando este Deus. Maravilhoso. Então, Paulo, né, falando aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, a gente vamos dar uma olhadinha, ele vem falando, né, que a lei era um mandamento de morte. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 7. Ele fala, se o ministério de morte, gravado em letras, em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, porque por causa da sua glória, ainda que desvanecesse, ou seja, ainda que estivesse desaparecendo. Como não será de maior glória, no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você olha que existem dois ministérios. Um da carne, embora que desvanecesse, ou seja, embora que desapareceu, mas era um mandamento de Deus, e o do Espírito. Esse ministério da carne, né, que é a lei de Moisés, são coisas que você vê e toca. Eu não vou ficar com palavras mais difíceis das pessoas entenderem. Exemplo, jejum é da lei ou do Espírito? Se faça essa pergunta. É claro que o jejum é da lei de Moisés. Por que, Cláudio, é da lei de Moisés? Porque é para a carne. Quando você deixa de se alimentar, o Espírito não está participando disso. O Espírito ele está perfeito, né? Hebreus 10, 14. Com uma única oferta, ele te aperfeiçoou para sempre. Ou seja, ele aperfeiçoou o teu Espírito. Né? Vamos ficar bem entendido acerca dessas questões. Mas a carne requer o quê? Uma santificação. Mas que santificação a minha carne precisa? Né? O apóstolo João fala, é de glória em glória, de fé em fé. Né? Eu me converto hoje. Vamos dar um exemplo. Eu me converti hoje. Né? Mas eu bebia, eu fumava. Né? Enfim, fazia coisas que um cristão não deve fazer. Mas eu me converti hoje e amanhã essas coisas que estavam na minha carne não saem automaticamente. É de fé em fé, glória em glória, é cultuando, né? É ir na igreja, né? É lendo a Bíblia e as coisas vão saindo automaticamente. Mas o que Cristo fez na cruz, quando eu disse, né, quando ele falou estar consumado, ele batizou toda a igreja. Tornou real na minha vida quando? Quando eu confessei Jesus Cristo. Então, quando eu confessei Jesus Cristo, tudo que foi feito lá 2000 anos e 15 atrás, tornou real na minha vida. Mas já estava feito. Agora, a partir daqui, né, da minha
né, da minha volta para o aprisco, eu começo a, né, me limpar, ou seja, a minha carne começa a não querer mais beber, não querer mais prostituição, não querer mais fumar, enfim, essas coisas que a carne gosta, né? Você vê que o que a carne gosta não tem nada a ver com o espírito. Então, quando eu começo a viver a vida cristã de glória em glória, ou seja, eu começo a desenvolver a minha salvação, né? Já sou salvo, mas como é que o apóstolo Paulo fala em desenvolver a salvação? É isso, é de fé em fé, é de glória em glória, né? Me separando do mal, não separar dos meus amigos em si, mas não participar mais daquela roda de amizades, né, que não traz coisas boas, embora os amigos eles ficam, né, porque você não pode se separar dos amigos, mas não participe das mesmas coisas. Então isso é o quê? É fé em fé, glória em glória e desenvolver a salvação. Mas a salvação é por graça. Esta salvação, né, para viver, né, eternamente com o Senhor é exclusivamente e condicionalmente por graça. Então, amados, esse ministério ele é de morte por causa disso, porque ele não torna perfeito aquelas pessoas que praticam. Né? Vocês, né? Vamos já que estamos falando acerca do jejum, você vai passar 10 anos fazendo jejum e nunca vai parar de fazer, porque a sua mente, né, não se liberta. Porque a carne ela não se liberta, você começa a ficar escravo daquilo, né? Ou escravo do espírito para a vida, ou escravo da carne para a morte. Mas morte não é morte, morrer fisicamente. É a morte da sua mente, da sua consciência. Você vai ter sempre na sua mente que nunca é perfeito. Aí começa a fazer e repetida vez e assim sucessivamente. Quando Cristo veio, ele fez uma única vez, para sempre, para que hoje você não ficasse fazendo novamente. Quando você faz, o que acontece? Você invalida o que Cristo fez na cruz. Você torna ele a ignomínia. Você expõe Cristo ao ridículo. Né? Procure no dicionário, né? Procure ver que você expõe Cristo ao ridículo só fazendo um sacrifício da carne. É quando você vai, né, e se deixa se batizar em água e diz que a água tira pecado, e você invalidou a cruz. Você diz que a cruz não tirou pecado. Ah, mas pô, é porque na minha igreja tem essa tradição. Aí, o que o apóstolo Paulo fala aí na carta aos Hebreus? Costumes e tradições invalidam também a palavra do Senhor. Então, amados, em outra oportunidade falaremos mais a respeito da lei e da graça, né? Aonde eu estou fundado, na lei ou na graça. O que é hoje lei e graça? Né? Vamos entender na próxima oportunidade. E quem quiser crescer no conhecimento, nos visite, né? Nos visite. Todas as quartas e sábados, aqui na rua Catolé do Rocha, número 22, né? Às 19h30, e acaba às 8h30, todos os sábados e todas as quartas-feiras. Graça e paz a todos os amados. E em outra oportunidade, vamos dar continuidade a essa conversa, né, que é muito boa e agradável, que é a palavra do Senhor. Graça e paz para todos.